E aí, galera, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês aí? Tudo tranquilo? Muita chuva para cá na região sudeste, sul do país, na região sul do país, na verdade, né? Sudeste do Paraná aí, Santa Catarina. Nossa, um chuvão danado aí. Dia 7, né? E dia 8 de junho. Foi feio o negócio aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula. Essa videoaula número 4, tá? De programação Delphi. Vou verificar aqui. Curso básico de programação Delphi. Apresentação 1, 2, 3. Estamos na aula 4, então. Esse é o nosso canal para quem não conhece, no YouTube. Jason Thiago Delara. Vocês podem encontrar aí pelo meu nome completo, tá? Jason Thiago Delara. Vocês podem encontrar também por dentro da informática. Está entrando aí no nosso canal. Para quem não é inscrito ainda, pode estar se inscrevendo no nosso canal aí, tá? Opa! Pode estar se inscrevendo no nosso canal aí. Para quem está gostando dos vídeos, podem estar clicando em gostei embaixo do vídeo aí. Para quem tiver alguma dúvida, pode estar comentando embaixo do vídeo. Pode estar enviando o e-mail jasondelara@gmail.com, tudo junto, tá? Eu tenho o meu e-mail também em todas as descrições dos vídeos aí que eu estou postando no YouTube. Vocês podem estar entrando também, criei um grupo aqui no Facebook. Vocês podem estar se inscrevendo. Vocês podem estar encontrando esse grupo digitando por dentro da informática, tá? Vão estar acessando o nosso grupo aí. Podem estar deixando as suas ideias aí, escrevendo suas ideias, as suas dúvidas, tá? Solicitando algumas videoaulas aí diferentes, sobre algum assunto diferente, tá? Eu vou estar gravando para vocês assim que possível. Aqui eu vou estar postando também todas as atualizações do nosso canal do YouTube e também respondendo a galera aí que tiver com dúvida, tá? Precisar de alguma ajuda aí, estamos à disposição. Podem estar comentando aqui que a gente vai estar discutindo sobre os assuntos que vocês precisarem aí. Se estiver ao meu alcance, eu vou estar respondendo aí tranquilamente, tá? Aqui também no nosso canal a gente tem a parte de discussão. Vocês podem estar compartilhando suas ideias aí, podem estar comentando aqui também as suas dúvidas, melhorias no canal, sugestões, tá? Fiquem à vontade, certo? Nós já chegamos a 12 inscritos no canal, a 170 visualizações, tá? Tá muito bom, tá ótimo. Pode melhorar também, se vocês me ajudarem a compartilhando os vídeos, os links, tá? Eu vou estar postando sempre no Facebook aí novidades. Se vocês puderem estar compartilhando, vou agradecer de coração. Se vocês puderem estar se inscrevendo no canal, clicando em gostei nos vídeos aí, os seus amigos vão estar visualizando também. E aí vai estar melhorando a visualização do meu canal aí, tá? Mas está crescendo devagarinho, não adianta correr muito também, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos começar mais uma aula de programação em Delphi. Nós paramos aí na última aula. Vamos buscar o projeto lá, aula número 1, que é o projeto que a gente começou aí desde a primeira aula, né? Vamos montar ele inteiro aqui, completinho. Vamos lá, tá? Então aqui nesse projeto de número 1, tá? A gente tem aqui o nome dele, projeto número 1, o gerente, que é o formulário principal do sistema, e temos também a classe uPaís. A nossa classe uPaís, a gente criou aí as variáveis, determinou o nome da classe e o tipo, né, da unit, que é do tipo class, que é uma classe. Declaramos aí os métodos para trabalhar dentro da nossa classe, tá? Aqui embaixo a gente implementou esses métodos e inicializamos as variáveis, certo? Se vocês tiverem com dúvida ou não sabem ainda criar uma classe, tá? Vocês podem estar assistindo os vídeos anteriores aí, certo? Aqui a gente tem no nosso canal playlist, a gente tem o curso básico de programação Delphi, a gente tem o curso básico de Pascal também, que eu estou gravando em paralelo aí, tá? Então, o curso Delphi, a gente tem a apresentação, a aula número 1, criando um novo projeto, a aula número 2, criando uma classe, e a aula número 3, utilizando os métodos get, set, int to str, str to int, show message, e aí por diante, tá? E vocês podem estar assistindo aí, ok?
Então vamos lá, vamos criar mais uma classe aqui então, e hoje a ideia é o seguinte, utilizar uma classe dentro da outra, tá? Vamos implementar uma classe aí que utilize, por exemplo, vamos criar a classe estado, né? E dentro da classe estado vamos declarar o país, tá? Porque um estado, na verdade um país contém vários estados, né? Vários estados, e um estado contém várias cidades, tá? Então a gente vai trabalhar dessa maneira aí, orientado a objeto, certo? No Delphi também a gente pode programar estruturado, tá? É como se fosse o Pascal aí, um arquivo só, né? E dentro desse arquivo a gente programa todo o sistema, certo? Mas esse estruturado aí é muito complicado, depois vai ter 1 milhão, 2 milhões de linhas aí, você vai se ralar aí para tentar encontrar o código fonte aí, onde que está o problema, se precisar de algum suporte. Então, estruturadão aí é bem complicado de se trabalhar, tá? Então veio aí a programação orientada a objeto, tá? Que é o que a gente está utilizando aqui, criando vários arquivos, certo? E dentro desses vários arquivos aqui, a gente vai estar chamando, aqui por exemplo, na última aula, a gente chamou a classe, o arquivo, o país, tá? Que é a classe país. A gente chamou ela aqui dentro do uses, certo? E aqui a gente utilizou esse objeto aí na última aula, vocês podem estar assistindo, como trabalhar, como declarar o objeto, como chamar o objeto aqui para dentro do formulário. A gente viu também como setar as informações dentro das variáveis. A gente viu também como recuperar esses valores do objeto, certo? Os valores das variáveis do objeto. Como criar uma instância para o objeto, como destruir uma instância. Então a gente viu aí na aula passada também como inserir alguns componentes aqui na tela, como trabalhar com eles, a parte do Object Inspector aqui, os eventos, algumas propriedades de cada componente aqui também, o nome, o caption que aparece aqui para o usuário, né? Enfim, vocês podem estar assistindo na última aula aí como que funciona tudo isso, certo? Então agora vamos criar uma nova classe, a classe estado, e depois vamos criar também a classe cidade, tá? Para finalizar aí a primeira parte, né, das videoaulas, certo? E daí depois a gente vai partir para um pouco mais avançado aí, trabalhando com componentes, com a criação de formulário, e depois também vamos conectar com a base de dados, tá? E vamos que vamos então. Vamos lá então, galera. Vamos criar mais uma classe aqui para vocês ficarem craque nisso, tá? Aqui você vem em File, New, Unit, Delphi, tá? Se não estiver aparecendo aqui, como eu falei para vocês nas últimas aulas, você clica em Order, tá? Falei errado, Other. Aí aqui no New Items, vai aparecer a janelinha New Items, você procura Unit, tá? Aqui em Delphi Files vai estar Unit, ok? Dá um OK aqui, o Delphi vai criar automaticamente para nós uma Unit nova, tá? A gente precisa salvar essa Unit porque o nome dela aqui está como Unit 1, ela não está salva ainda, então se a gente fechar o Delphi, você vai perder essa Unit, vai perder tudo que foi programado aqui dentro. Então, para isso a gente precisa salvar ela. A primeira coisa é salvar, tá? Nunca esqueça de salvar. O Delphi, ele salva automaticamente, ele mantém um histórico de cada arquivo aqui. Mas a gente tem que verificar aqui nas propriedades, agora não me lembro muito bem, mas tem uma propriedade aqui onde diz de quanto em quanto tempo o Delphi salva para você o histórico dos arquivos, tá? Isso aqui eu vou estar passando para vocês, vou gravar uma aula só de configuração aí do Delphi, tá? Instalação de componentes novos, tudo mais, configuração aí do Delphi. Aí você vai ficar para uma próxima aula. Por enquanto que vamos focar aqui na programação, tá? Então vamos lá. Vamos salvar essa Unity aqui, a gente pode estar clicando aqui em Save, pode estar utilizando o File, o Save, tá? Ou o Ctrl S também ele vai salvar. Ctrl S, tá? Vamos salvar aqui nessa pastinha aqui, curso Delphi básico, aula 1, onde está o gerente e o país, que a gente salvou na última aula, tá? O nome do arquivo vai ser o estado. Aí, lembrando, vocês podem utilizar qualquer outro nome aqui, certo? Contanto que vocês mantenham um padrão. Aqui eu mantenho um padrão que é Unit Estado. Depois eu vou criar formulários, o cadastro Estado, o cadastro País, o consulta Estado, o consulta País, tá? Então é bom manter um padrão para vocês se encontrarem depois na hora de dar suporte para os seus clientes, para facilitar, né, na hora de encontrar os problemas aí, certo? Então, unit estado.pass,
tá? Que é a extensão dos arquivos do Delphi. Então, vamos lá, salvei, beleza. Bom, lembrando que o Delphi aqui ele cria um arquivo para nós cru, tá? Só com essas implementações básicas aqui, né? A gente precisa definir, por enquanto, esse estado ele não é uma classe, tá? Ela é uma unit genérica aí, certo? Então a gente precisa definir o nome dela e que tipo que é essa unit. Então para isso a gente utiliza o type estado igual a class. Então aqui está definido que o tipo da classe estado é class, é do tipo class. Então esse estado aqui, essa unit, tá? Essa unit, o estado, o nome dela é estado e ela é do tipo class, certo? Aqui dentro a gente vai implementar, apresentar as variáveis e também apresentar os métodos, tá? Então vamos lá, dentro do private a gente vai apresentar as variáveis, certo? E dentro do public a gente vai implementar as procedures, né, e as functions aqui, os métodos, né, da classe, certo? Lembrando que na última aula, se eu não me engano, na segunda aula, acredito que na primeira ou na segunda aula, eu expliquei para vocês a função desses dois métodos aqui, o private e o public, tá? Eu vou explicar para vocês agora novamente como que funciona. Tudo que vocês declararem dentro do private, tá? Somente a classe estado, somente a unit estado vai poder visualizar as variáveis ou os métodos que estão aqui dentro do private, tá? Tudo que você declarar aqui dentro do public, todos os objetos, todos os formulários, tá? Vão poder visualizar e acessar esses métodos, tá? Métodos e variáveis, certo? Então, para não ter problema, a gente costuma apresentar somente o necessário para os objetos externos aí, tá? Então, para as variáveis, a gente declara dentro do private, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, código. A gente precisa ter um código do estado, tá? O código é do tipo integer, certo? Descrição do estado do tipo string, tá? Beleza. E vamos colocar aqui também a unidade de federação do tipo string. Vamos lá. Public. Aqui dentro do public a gente não pode esquecer do constructor e destructor, tá? Para instanciar a classe, criar o objeto, tá? Criar aquele cantinho, aquele local lá na memória, tá? Para o Delphi, para o programa tá enviando as informações para esse objeto, certo? E salvando em algum lugar. Se a gente não chamar o método constructor para setar os valores dentro do objeto, tá? Vai dar problema. O Delphi, o programa não vai encontrar o espaço reservado na memória para esse objeto e vai dar erro, vai dar acesso negado, access violation, tá? Então a gente precisa ter o constructor destructor, nunca pode esquecer desses métodos, tá? Então constructor, o nome do método que eu utilizo é criaObjeto, vocês podem estar digitando qualquer outro nome, tá? Aqui vocês têm que informar constructor, tá? Que é um método interno aqui do Delphi que informa que é para o Delphi criar uma instância, criar um lugarzinho lá na memória, tá? Pedir para o Windows reservar um lugarzinho na memória para esse objeto, para essa classe, tá? E aqui a gente utiliza o destructor para destruir, para remover esse objeto da memória, tirar ele da memória para limpar, para não deixar lixo lá, tá? Porque se a gente não utilizar o destructor, o que acontece? A gente vai fechar o programa, certo? Ou vai continuar utilizando o programa sem fechar mesmo. As instâncias que forem criadas novas das classes, dos objetos, né? Elas vão ser criadas e vai chegar um momento que a gente não vai utilizar mais essas instâncias. Elas vão ficar lá como lixo na memória, tá? A gente não vai utilizar mais. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai encher a memória do seu computador, certo? E o computador vai começar a ficar lento, vai começar a demorar para responder, tá? Então é importante utilizar a função destructor, correto? Porque senão a memória do seu computador vai encher e vai começar a ficar lento conforme você vai utilizando o sistema, certo? Então destructor, aqui o nome é destrua-se,
eu utilizo esse padrão, tá? Vocês podem utilizar qualquer outro nome, qualquer outro método. Crie instância, inicializa-se, destrua-se, finalize, sei lá, apague-se da memória. Vocês podem utilizar o nome que vocês quiserem, tá? Contanto que vocês mantenham um padrão aí para depois se encontrarem, tá? Todas as classes vocês têm que ter o mesmo nome de constructor e destructor, porque senão dá problema depois. Para encontrar esse problema vai ser complicado, tá? Então utilize sempre, mantenha sempre um padrão, lembrando, indentação, tá? Eu acho que eu não falei nas outras aulas aí, mas indentação é um negócio muito importante, tá? O que é a indentação? É esses espaçamentos que eu estou dando aqui depois do lado esquerdo aqui da nossa tela, né? Eu estou dando esses espaços aqui para cada método. Então, o método aqui, por exemplo, private, eu dei um espacinho, tá? 2 espacinhos, ou dou um tab aqui, ele já dá 2 espacinhos para gente, e informa as variáveis, tá? E aqui também dentro do public, mesma coisa. Eu dei um espacinho aqui com tab, ele foi para frente, e fica mais fácil da gente visualizar que esses métodos aqui estão dentro do public, e esses métodos aqui estão dentro do private, tá? Se a gente informar aqui, a gente não vai saber se realmente está dentro do private ou não está dentro do private, está fora, tá? Então é bem complicado depois para a gente se achar aí, tá? Vai dar problema. Então, acostumem-se a identar o código de vocês, tá? É muito importante isso, vocês não podem esquecer, tá? Bom, beleza, vamos lá. Os métodos constructor e destructor estão perfeitamente configurados aí, tá? A gente precisa implementar depois deles, a gente só está declarando aqui em cima. O implementation aqui, a implementação vai estar aqui embaixo, tá? Depois a gente vai implementar. Então vamos lá, vamos para os gets e sets, tá? Então vamos lá, procedure. Para quem não conhece, para quem não sabe ainda o que significa esses gets e sets, já gravei nas últimas aulas aí. Assistam as videoaulas aí anteriores que vocês vão entender, expliquei direitinho, tá? Então, procedure, set, código, vai receber parâmetro código do tipo integer, tá? Procedure, set, descrição, parâmetro descrição. Vai receber um parâmetro do tipo string. Opa, coloquei ponto e vírgula aqui. Vamos lá, ponto e vírgula. Agora, mais um ainda, esqueci da unidade de federação. Então, procedure, set, UF, recebe um parâmetro de nome UF e do tipo string. Beleza? Vamos lá, agora as functions. Para retornar valores, get código retorna um integer. Function, get descrição, retorna string. Function, get UF, retorna um string. Beleza, pessoal. Já declaramos os nossos métodos que a gente vai utilizar. Os procedures, que recebem um parâmetro e enviam esse parâmetro, esse valor que a gente recebeu de qualquer lugar do sistema, para as nossas variáveis internas, tá? E fizemos também, declaramos as functions, onde retornam os valores que a gente enviou, tá? Retorna os valores dos seus respectivos, das suas respectivas variáveis, tá? Beleza, vamos lá, vamos continuar então. Bom, agora a gente precisa implementar isso aqui. Se a gente salvar e rodar o sistema, ele vai dar erro. Por quê? Porque não existe implementação desses métodos aqui, tá? Então a gente precisa implementar. Para a gente implementar, a gente pode fazer manualmente aqui embaixo, ou existe um recurso do Delphi. Se você deixar o cursor do mouse aqui dentro do public aqui e pressionar Ctrl Shift C no teclado, tá? Ctrl Shift C, ele vai implementar automaticamente para nós aqui, tá? Pelo menos a estrutura aqui, a gente tem que informar alguns valores aqui, tá? Mas a estrutura ele já traz para nós aqui. Todos os métodos que a gente declarou em cima, ele vai apresentar aqui embaixo, tá? Com os seus respectivos begin end, tá? Então vamos lá. Dentro do constructor, como a gente viu nas aulas anteriores aí, a gente tem que inicializar as nossas variáveis com o valor padrão. Eu costumo inicializar variável do tipo integer com valor 0, do tipo string com aspas simples, tá? Abre e fecha aspas simples. Mesma coisa para o f, que ela é do tipo string, certo? Para uma variável receber um valor, você precisa utilizar
dois pontos igual, tá? Dois pontos igual, a variável recebe um valor, certo? Vamos lá então. Do destructor eu não vou utilizar nada por enquanto, tá? Porque a gente não consegue destruir, na verdade, pelo que eu sei, né? Pelo que eu entendo, a gente não consegue destruir uma variável, porque a gente não instancia uma variável, tá? A gente instancia uma classe, certo? A gente instancia a classe na memória e a classe vem junto, é um pacote, né? Vem com essas variáveis, né, já instanciadas e com seus métodos instanciados. Então a gente não precisa destruir nada aqui dentro, tá? Então vamos lá. Aqui é a function, então, function estado, que é o nome da classe, ponto .get código, vai retornar um integer para a gente, certo? O que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar a nossa variável interna código, certo? O que tiver aqui de valor dentro da variável, ele vai retornar para a gente. Então a mesma coisa vai acontecer com a descrição, vai retornar um string, e a unidade de federação, tá? Aqui é o contrário. A gente vai receber um parâmetro, vai receber um valor de algum lugar do sistema, tá? Por exemplo, lá no gerente, a gente chamou antes o país.set código, por exemplo, e mandamos um parâmetro para ele. Mandamos o valor 1, por exemplo, ele vai chegar aqui dentro da classe e vai fazer o quê? Código recebe p código, é o parâmetro que a gente manda do outro local do sistema. A mesma coisa aqui, descrição, que é a variável interna, ela vai receber o parâmetro descrição, tá? Aqui mesma coisa para o f. Então, vamos lá, o f vai receber o parâmetro f, correto? Beleza. E aqui o end final, que é com ponto, tá? E é isso aí, já criamos mais uma classe então, estado, tá? Aqui no gerente a gente consegue acessar da mesma maneira que a gente acessou o país, certo? Declarando, informando aqui no gerente o nome do arquivo, o nome da classe, que é o país e o estado, no caso agora, o estado, tá? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá na aula passada, declarar aqui um estado, tá? Um estado de tipo estado, que é o nome da classe, tá? E assim por diante, utilizando os métodos aqui, criando a instância, setando os valores, mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada, certo? O que vai mudar é o seguinte, olha só. Como eu falei no início da nossa aula, um país possui vários estados, tá? Zero ou vários estados, né? E um estado possui zero ou várias cidades, certo? Dentro dele. O que acontece? A gente não vai utilizar diretamente o estado aqui, tá? Vamos utilizar o país e dentro do país a gente vai ter um estado declarado, um estado instanciado, tá? Isso aqui é orientação a objeto, pessoal. Preste bem atenção como que funciona, tá? Como aqui no gerente a gente utilizou o uses para utilizar o país, aqui dentro do país não vai ser diferente. Olha só, dentro do interface aqui, tá? Para cima, deixa eu dar uma olhada. Ó, interface, aí logo abaixo, uses, tá? Mesma coisa aqui, a unit, que é o nome, interface, e dentro da interface a gente vai utilizar o uses. O que a gente vai fazer aqui? Dentro do país, como dentro do país a gente tem zero ou vários estados, então uses o estado, certo? Vamos utilizar o estado aqui dentro. Então o país tem zero ou vários estados. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do private, a gente vai declarar aqui a gente vai declarar a classe estado, tá? A gente vai ter um estado dentro do país, tá? Dentro do pacote país a gente vai ter o objeto estado instanciado dentro dele, tá? Para a gente utilizar aí em qualquer local do sistema. Então vamos lá, um estado do tipo estado, que é o nome da classe, tá? Olha só, a gente tem o nome do arquivo, que é o estado, e o nome da unit, né? O estado. E aqui a gente tem o nome da classe. Então aqui no uses a gente sempre usa o nome da unit, tá? O nome da unit é o estado. Então aqui no uses a gente declara o estado, certo? E aqui embaixo, para declarar a variável, tá, do tipo estado, então a gente informa o nome da variável que a gente quer, pode ser qualquer nome para vocês identificar aí que é o estado,
ele é do tipo estado, certo? Então, um país aqui já tem um estado dentro dele, tá? Mas para a gente acessar o estado que está dentro dele, a gente precisa utilizar uma função, aqui, ó, uma procedure, né? setEstado. O set é um estado, né? Ele vai receber como parâmetro um estado, um parâmetro do tipo estado. Tá? O nome pode ser qualquer nome aí que vocês queiram identificar também. P, um estado, P estado, tá? Lembrando que você sempre tem que manter um padrão, tá? Nunca esqueça desse padrão. Aqui eu uso P como sendo parâmetro e o nome do parâmetro e o tipo do parâmetro que é estado, tá? Então a gente vai ter a procedure, um método para jogar um estado dentro do país, e a gente vai ter uma function para retornar o estado que está dentro do país. Então getEstado do tipo estado, certo? Vai retornar um estado para nós, ok? Mesma coisa, Ctrl Shift C, ele vai implementar para a gente aqui os métodos. E aqui no function a gente vai retornar um estado. Esse um estado aqui quem que é? É a variável interna que a gente declarou no private, um estado do tipo estado, tá? Vamos lá então. Então lá na function do estado, tá? getEstado, ele vai retornar uma variável do tipo estado, tá? Result um estado. Agora aqui na procedure do estado, a gente vai setar um estado dentro do país. Então, um estado, que é a variável interna da classe país, vai retornar o parâmetro estado, tá? Beleza? Então, a gente vai enviar o estado, ele vai retornar, ele vai receber um estado. Ali no function, a gente vai chamar o getEstado, certo? Ele vai retornar o estado que está dentro do país. Agora, pessoal, olha só o que vai acontecer. Quando a gente chamar aqui no gerente um país, aqui, ó, um país recebe país.creaObjeto, qual que é o método que ele chama? Aqui dentro da classe. É o creaObjeto, correto? Só que aqui é o seguinte, a gente inicializou o código e a descrição, tá? Não precisa criar instância para eles, certo? Agora, para o estado, a gente precisa criar uma instância. Para acessar o estado, a gente precisa criar uma instância aqui dentro do país. Então, o estado recebe estado.creaObjeto, tá? Então, como a gente vai ter um estado dentro do país, a gente precisa criar uma instância para ele também, porque ele é um objeto, ele não deixa de ser um objeto, certo? Aqui são variáveis. Variáveis você não precisa criar instância, mas para objeto, onde quer que esteja, você precisa criar uma instância para o sistema reservar, pedir para o sistema operacional reservar um local na memória para estar salvando as suas informações lá naquele local da memória que foi reservado para ele, tá? A partir desse momento aqui, o pacote que vai, o tamanho do pacote do país, né, da classe país, vai aumentar o tamanho da memória lá. Por quê? Porque a gente vai criar uma instância estado dentro do país. O que vai acontecer? Lá na memória vai ter um país, e esse um país ele vai estar apontando para a instância de um estado, tá? E dentro de um estado a gente vai ter as suas variáveis, certo? Vai ter as suas variáveis aqui, correto? E aqui no país também a gente vai ter as suas variáveis, inclusive o estado, certo? Então o país ele vai apontar para o estado, certo? Esse estado aqui ele vai identificar, ele vai falar para o Windows, olha só, esse estado aqui que está armazenado na memória, né? Nesse código aqui da memória, ele é meu, tá? Fui eu que criei a instância dele, então, portanto, esse estado é meu, correto? Beleza? Vamos lá então? Certo? Vamos lá então. Aqui no Destructor, no Destrua-se, a gente vai ter que destruir esse estado, tá? Um estado, ponto, destrua-se, certo? Por quê? Porque quando a gente chamar a função destrua-se do país, a gente vai ter que destruir esse estado que está aqui dentro dele, tá? A gente vai ter que eliminar ele lá da memória, certo?
Se a gente não eliminar o estado da memória, ele vai virar um lixo e vai encher a sua memória. Correto? Beleza? Tranquilo por aí? Então tá. Então já criamos ali os métodos, já inicializamos a variável, o objeto aqui, já criamos a instância do estado, já inicializamos as variáveis, tudo certinho. Agora, como que a gente vai acessar o estado do país? Tá? O que a gente vai fazer aqui, certo? Aqui, pessoal, olha só, eu estou dando só um exemplo de como a gente declara um objeto dentro do outro, tá? Mais para frente aí a gente vai criar a cidade, o estado e o país. Vai ser um pouquinho diferente aí, tá? Eu acabei criando o estado dentro do país, mas na realidade é ao contrário, tá? Eu acabei de perceber isso, mas não tem problema. Vamos montar a estrutura aí agora, nessa parte aí. Depois eu já ajusto, já inverto a posição aí, declaro o país dentro do estado e daí a gente declara o estado dentro da cidade, tá? Vai ser esse a ideia aí. O um país, ele aponta, na verdade assim, ó, uma cidade possui um estado e esse um estado possui um país, tá? Olha só o que acontece com a pessoa que está gravando, está inicializando as gravações das videoaulas, tá? Tá meio confuso ainda, tá? Mas vamos lá, vai funcionar igual, não tem problema, depois a gente ajusta aí. Então, uma cidade, ela possui um estado que possui um país, tá? Ao contrário aqui, um país ele possui zero ou vários estados e um estado possui zero ou várias cidades, tá? Então, a gente já vai inverter aí, beleza? Então, vamos lá. Beleza, criamos a classe estado, criamos a classe país, agora a gente precisa acessar os valores, né, que estão dentro da classe país. Então aqui em cima, vejam só agora a magia mágica aí. A gente informou para o gerente que a gente vai utilizar a classe país, tá? A unit país, aqui a gente declarou um país do tipo país, tá? E aqui embaixo a gente acessou as suas variáveis. Agora, a gente acrescentou dentro do país o estado, certo? Acrescentou o estado aqui, um estado, chamou a unit estado aqui, tá? Informou para a classe país que a gente vai utilizar a unit estado e vai utilizar uma variável, um estado do tipo estado, que é o nome da classe, tá? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o estado que está dentro do país. Então vamos lá, um país ponto 7, aqui no 7 não, desculpa, aqui é no gravar. No gravar a gente vai fazer o seguinte, um país.get estado, olha só, ele vai retornar o estado que está lá dentro, ele vai retornar a instância que está lá dentro. Ponto 7 código, tá? A gente vai setar um código aqui, o código 1 no estado. Mesma coisa para a descrição, um país.get estado.set descrição. Paraná. Um país.getEstado.setUF. Veja que aqui quando a gente está digitando, olha só, ele só aparece os métodos que a gente declarou lá no public, tá? As variáveis que estão declaradas no private não aparecem aqui, tá? Como eu falei anteriormente aí nas aulas anteriores aí, tá? Tá funcionando direitinho. Então aqui no F a gente vai informar PR, tá? Então aqui a gente setou os valores do país, das variáveis país, tá? O código da descrição, que a gente viu na última aula. E aqui a gente setou os valores do estado que está dentro do país, tá? Como a gente fez ali, como a gente viu anteriormente, que a gente declarou um estado do tipo estado e a gente tem as funções aqui set estado e get estado, tá? Beleza, então. Um país.get estado, ele vai retornar um estado para a gente. Retornando o estado, a gente vai poder acessar as variáveis que está dentro do estado, que a gente declarou aqui, que é o código, descrição e o F. Certo? Então, vamos lá aqui no gerente, um país.getEstado.setCódigo e a gente vai enviar o parâmetro 1, tá? Só para teste. Aqui, um país.getEstado.setDescrição vai retornar
vai enviar um parâmetro Paraná e um país.getEstado.setUF vai enviar o parâmetro PR, tá? Agora, para a gente retornar esses valores, vai ser do mesmo jeito que a gente retornou anteriormente os valores do país. Só que para isso, a gente precisa informar mais campos aqui, tá? Mais componentes aqui, para apresentar esses dados. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui é o componente que eu instalei aqui depois. Numa próxima aula eu vou estar explicando para vocês como instalar componentes, como configurar o Delphi e tudo mais, tá? Em primeira instância aqui, vamos aprender a programar. Depois vamos utilizar aí as implementações, aí, as complementações, na verdade, né? Tá, então a gente já tinha o código do país, a descrição do país, agora a gente precisa ter o código do estado, a descrição do estado e o F do estado, tá? Para a gente setar os valores e que a gente vai apresentar. Vamos lá, vamos fazer direitinho aqui, que fica melhor, beleza? Vamos lá então. Aqui no Object Inspector, a gente vai informar o nome desse componente como sendo edit código estado. Tá? Aqui, edit descrição estado. E aqui, edit UF estado. Tá? Só para a gente identificar ali depois no código. Aqui mesma coisa, vamos ver o que a gente declarou aqui em cima. Edit descrição 2, edit código 2. Então, edit código estado 2, edit descrição estado 2, e aqui, edit UF2. Edit UF2. Beleza, edit UF2, tá? Agora aqui no gravar, vamos lá, vamos fazer certinho aqui. Um país.getEstado.set código. A gente precisa, vamos lá, pegar o componente aqui, self, edit, descrição, estado 2, descrição estado, tá? Para gravar é o primeiro aqui, ponto text. Lembra na última aula que a gente viu que o text ele retorna um string? Então a gente precisa converter o string para inteiro aqui, tá? Por quê? Porque o set código ele aguarda, ele espera um valor inteiro, um parâmetro inteiro. Então a gente precisa converter o string para inteiro. Para converter um string para inteiro, a gente usa o método str2int, tá? Que é o método interno do Delphi, tá? E aqui embaixo na descrição a gente não precisa converter, porque ele é um string. Então self edit descrição estado. Fiz errado aqui, pessoal. Ponto text ele vai receber string. Aqui não é descrição estado não, aqui é código. Código estado, tá? A gente vai setar o código. Aqui é descrição estado e aqui é o F. Então self.edit UF.text, beleza? O F também é ele aguarda, ele espera um parâmetro do tipo string, então a gente precisa converter. Aqui não vai ser diferente, tá? É a mesma coisa que a gente fez com o país ali anteriormente. Self.edit código estado2.text recebe um país.getEstado.getCódigo. Tá vendo que ele retorna um inteiro? O componente aqui, edit, ele espera um valor string, tá? Se a gente rodar o sistema aqui agora, vai dar problema, vai dar erro. Então a gente precisa utilizar o que? Aqui é o contrário, ao invés de a gente fazer str to int, a gente tem que fazer int to str. O que ele vai fazer? Ele vai converter o parâmetro que está dentro desse parênteses aqui, tá? Um inteiro, ele vai converter para string. Então int, tá? Int to str. Tá? O que significa isso aqui? Inteiro para string. Tá? Ele vai converter de inteiro para string. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, edit
descrição estado2.text recebe um país.getEstado.getDescrição, certo? Mesma coisa para o F. Edit UF 2.text recebe um país.getEstado.getUF, correto? Como essas variáveis aqui são do tipo string, a gente não precisa converter. Somente essa variável aqui, que é do tipo inteira, que é o código, a gente precisa converter de inteiro para string para apresentar no nosso componente edit código estado, tá? Beleza? Tranquilo? Tá aí? Então vamos lá. Vamos rodar o sistema aqui para ver o que acontece? Olha, rodou. Beleza? Bom sinal. Então vamos lá, vamos informar código 1 do país, país Brasil, código 1 do estado, Paraná e o FPR, tá? Vamos lá? Vamos clicar em gravar. Gravou, não deu erro nenhum. Vamos recuperar os dados para ver se apresenta igual ali do lado esquerdo. Olha só, pessoal. Certinho, código do país, a descrição do país, o código do estado, a descrição do estado e a unidade de federação do estado, tá? Perfeitamente, certo? O que aconteceu aqui? Criamos a instância do país, automaticamente, dentro do CRIA-objeto do país aqui, do método CRIA-objeto, ele criou a instância do estado, ele chamou o método CRIA-objeto do estado. Aqui dentro do estado, esse método CRIA-objeto é um constructor, ele vai inicializar as variáveis internas do estado, certo? E automaticamente o país Brasil, ele vai ter um objeto estado instanciado, certo? Correto? E aqui no gerente, a gente criou o objeto país, ele foi lá, criou o objeto país, setou os valores padrões das variáveis e criou a instância da classe estado lá dentro do país, tá? Feito isso, a gente setou os valores das variáveis do país, tá? E inclusive setamos também os valores das variáveis do estado que está dentro do país, que está instanciado dentro do país. Isso aqui é a orientação objeto, pessoal, tá? Pode ser um pouco difícil para vocês, para quem estavam acostumado a desenvolver estruturado, tá? Um Pascalzão aí, um Pascal, tá? Estruturadão. Até tem gente que desenvolve no Delphi estruturado, tá? Por ter mais facilidade aí, ou costume de desenvolver em Pascal ou em outra linguagem aí, tá? Em Clipper ou qualquer outra linguagem aí que é estruturado, então acabam desenvolvendo estruturado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Depois que eu aprendi a desenvolver orientado a objeto, nunca mais eu quero voltar para estruturado, tá? Você consegue dividir o seu sistema aí, depois para dar suporte, eu dou suporte diariamente, eu consigo me achar melhor dentro do sistema, eu consigo me encontrar melhor, fica tudo separadinho, todos os métodos, todos os objetos, todas as variáveis, fica tudo separadinho. A hora que der problema em um local, eu consigo chegar lá rapidinho, tá? Não demoro muito. Agora, se for estruturado, olha só, o nosso projeto lá na empresa deve chegar a milhões de linhas, tá? Tem muitas linhas, são muitos objetos, são muitos formulários, tá? São muitos arquivos. Então deve chegar a 1 milhão de linhas aí, né? Imagina você tentando se encontrar, se achar aí, procurar um erro dentre milhões de linhas. Fica muito difícil, até você descer todo o scroll aqui, até você descer toda a barra de rolagem, ficar procurando aí o método. Tem também a função aqui Ctrl F que você pode buscar qualquer palavra aqui, que nem btn recuperar, ele até ajuda, né? Ele vai ajudar você a encontrar o método, mas aí você tem que tentar lembrar, poxa vida, como que é o nome do método que eu declarei, né? E aí, utilizando a orientação objeto, você sabe, deu problema no objeto, na classe país, beleza, eu vou abrir o arquivo país aqui e vou identificar qual que é o problema que está dando, certo? Deu um problema no objeto estado, então a gente vai abrir o estado aqui e vai identificar qual que é o problema que está tendo aqui dentro. Então facilita bastante a orientação objeto, tá? Aqui vamos continuar então. Um país, ele tem um estado dentro dele, instanciado. Então o que ele vai fazer? Um país.getEstado. Esse getEstado aí, o que ele faz? Ele só retorna o estado que a gente tem instanciado dentro do país,
Só isso, ele dá um result um estado, tá? Result um estado, a gente consegue utilizar os métodos que estão declarados dentro da classe estado, certo? Então, getEstado.setCódigo, getEstado.setDescrição e getEstado.setUF são as variáveis que a gente tem aqui, os métodos que a gente tem aqui dentro do estado, correto? Tranquilo? Beleza. Agora aqui é o contrário, os componentes vão estar recebendo os valores do objeto, tá? Então aqui o código 2 que a gente declarou aqui desse lado aqui, então todos os componentes que tem o número 2 no final e aqui não tem o número 2 no final, tá? Aqui são os valores que a gente precisa gravar e aqui são os valores que a gente vai apresentar na tela, correto? Então aqui no recuperar, aqui estão os componentes com o número 2 no final. Aqui está o objeto país.getCódigo, como ele é do tipo inteiro, a gente precisa converter. Para converter de inteiro para string, a gente utiliza esse método aqui interno do Delphi, tá? Ele espera um inteiro, um parâmetro inteiro, que é o código que a gente está recuperando do país, e ele converte automaticamente para nós em string, tá? E daí o componente ele recebe esse valor em string, certo? Aqui é a mesma coisa, só que a gente não precisa converter. Por quê? Porque a descrição ele é do tipo string, tá? Ele retorna um string, então não precisa converter, porque o componente edit ele espera um valor string, tá? Aqui agora o componente do estado não é diferente, tá? Do código estado a gente precisa converter de inteiro para string, certo? Então a gente fez o quê? Acessamos o objeto país, um país.getEstado. Esse método aqui vai retornar um estado para a gente, olha, returns o estado, tá? Que está dentro do arquivo estado, e ele vai retornar a variável código para a gente do estado, certo? Aqui a gente converte ele para string. Agora, um país.getEstado.getDescrição, ele vai retornar a descrição do estado e não do país, olha só. Um país.getDescrição, certo? A gente não chamou o getEstado depois do getDescrição, a gente chamou um país.getDescrição. Esse getDescrição, ele nada menos vai retornar a variável descrição, variável interna descrição do país. Agora aqui, um país.getEstado.getDescrição, ele vai vir aqui no país, ele vai acessar essa função aqui, getEstado, e depois ele vai acessar o getDescrição, que está declarado dentro da classe estado, tá? Olha só, um país.getEstado.getDescrição. Mesma coisa vai acontecer para o UF, um país, getEstado, getUF, e aqui a gente destruiu o objeto país. Automaticamente, quando a gente chamar esse método destrua-se do país, ele vai destruir o estado que foi instanciado dentro do objeto país, tá? Se a gente não destruir aqui e não destruir aqui, vai virar lixo, tá? Depois a gente vai clicar no botão gravar novamente, ele vai criar uma outra instância, ele vai perder a instância anterior lá na memória, vai trabalhar com uma outra instância, tá? Com outro local lá na memória do programa, do computador, e a instância anterior vai se perder. Então é bom você destruir sempre, ele vai destruir o país, e dentro do país ele vai destruir o estado, tá? E vai limpar a memória pra gente, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Já rodei para vocês, né? Vamos mais uma vez. Brasil. Estamos pertinho da Copa aí, né? Dia 12 já começa o primeiro jogo aí, né? Do Brasil. Vamos que vamos. Vamos lá então. Brasil. Paraná. Opa, Pará. PR. Vamos gravar e vamos recuperar. Tá aí, pessoal. Beleza? Na próxima aula, então, eu vou declarar aqui corretamente, tá? Eu cometi um erro aqui, peço desculpas a vocês, mas funcionou certinho, tá? É só questão aí de declarar ao contrário, tá? Na próxima aula eu vou estar passando para vocês, mas funcionou certinho. A gente conseguiu acessar o objeto que foi instanciado dentro do país, tá? Mas depois aí na próxima aula eu vou criar a classe cidade, tá? Para a gente fechar esse círculo aí, tá? Esse ciclo, na verdade. Cidade, estado, país.
E dentro da cidade, então, a gente vai ter um estado, e dentro do estado a gente vai ter um país, tá? Aqui ficou ao contrário, o país tem um estado dentro dele, aí aqui ficaria, então, ao contrário, um estado tinha uma cidade, tá? Mas não é assim o correto, certo? Já vou falando para vocês que eu errei aí nessa parte, mas na próxima videoaula eu vou corrigir isso e a gente vai criar a classe cidade. Vamos implementar aí o método get estado dentro da cidade e dentro do estado a gente vai implementar o método get país, tá? E assim a gente vai conseguir acessar a partir da cidade, a gente vai conseguir acessar as variáveis da cidade, tá? A gente vai conseguir acessar as variáveis do estado e a gente vai conseguir acessar as variáveis do país, tá? Um dentro do outro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Da nossa aula de hoje, de número 4. Aqui, mais uma vez, apresentando para vocês o grupo do Facebook. Para quem não está inscrito aqui no grupo ainda, pode estar entrando aqui no Facebook, tá? Procurando por dentro da informática, você vai encontrar o nosso grupo aqui, tá? Pode estar se inscrevendo aqui no nosso grupo, certo? Porque aqui eu vou estar postando novidades para vocês. Os novos vídeos que eu vou estar postando no nosso canal do YouTube vão estar aparecendo aqui, tá? Todo dia eu estou postando um vídeo novo. Lembrando que no final de semana eu não estou gravando vídeos, tá? Preciso descansar também, tá? Muito corrido aí, a semana inteira, muito corrido. Preciso dar uma descansada no final de semana, tá? Vou ficar devendo essa para vocês. Não vou poder estar publicando para vocês no final de semana, certo? Segunda a sexta eu vou estar publicando aí, tá bom? E o canal do YouTube, vocês podem estar encontrando aí pelo meu nome, Jason Thiago de Lara, ou por dentro da informática, certo? Para quem não é inscrito no canal, podem estar clicando aí em inscreva-se embaixo do vídeo. Para quem gostou dessa videoaula, pode estar clicando em gostei aí embaixo, tá? Tudo isso vai ajudar na divulgação do canal, tá? E aí a gente vai ter novos inscritos, vamos ter mais visualizações, vai estar crescendo aí o nosso canal, tá? Como eu acredito que tenha falado no início dessa aula, estou gravando tantas aulas por noite aí que eu estou esquecendo, mas se eu não falei no início dessa aula, vou falar de novo. Eu vou estar gravando sobre outros assuntos também, não só programação, tá? Tem outras ideias aí, então ajudem aí a divulgar o canal para mais pessoas estar acessando aí o conhecimento, tá? De programação. Eu vou estar passando para vocês também, vou estar criando outras videoaulas aí sobre nota fiscal eletrônica, sobre impostos do Brasil aí. Vou estar dando novas dicas aí básicas de como utilizar o computador, tem algumas dicas aí também muito interessantes de como baixar informações na internet, para quem é mais leigo no computador, tá? Então vou estar apresentando várias ideias aí, várias novidades para vocês. Então, por favor, se vocês não estão inscritos no canal, clique em inscreva-se embaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, clique em gostei para dar uma ajudinha aí no canal, tá? Então é isso aí, pessoal. Ficam com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.